Vamos aí para mais um vídeo sobre poliedros para ajudar vocês aí, para quem precisa, que está com dificuldade nessa parte aí de poliedros, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho de prismas, que é um poliedro, tá? É um poliedro porque as suas faces são polígonos. Então todo poliedro que suas faces são formadas por polígonos são chamados de poliedros. Os prismas em especial, tá? Ele possui uma base, duas bases, né? As bases aqui, ó, quando tem uma base e uma tampa, então a gente chama isso de prisma, tá? Uma consequência disto é que as faces laterais, eu tenho a base, a tampa, e eu tenho as faces laterais. A consequência do prisma de ter base e tampa é que eu vou ter faces laterais retangulares, tá? Ou paralelogramos retangulares. Paralelogramos, porque se ele for oblíquo também, né? Mas eu não vou considerar aqui se o prisma ele for oblíquo, tá? Vamos considerar aqui os prismas retos, onde o ângulo aqui da face lateral, os ângulos aqui, mede 90 graus. Tá bom? E uma coisa que é muito comum é pedir, né, a área total da superfície, a área do poliedro. O que é área? A área é superfície das faces. Então, para a gente calcular a área total de um poliedro, de um prisma, ou de um poliedro também, você vai olhar para cada face e calcular. Tá? Então, alguns pré-requisitos, algumas formulazinhas são extremamente necessários para você saber calcular a área total de um prisma, tá? No caso, tudo depende da base, tá? Basicamente, o que é pré-requisito você saber, e aqui eu já coloco porque é muitíssimo importante. A área de um quadrado. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Lado vezes lado. A ao quadrado. Vou chamar de A aqui porque o lado do meu polígono vão ser as arestas do meu poliedro. Então não vou chamar de lado não, vou chamar de A de aresta. Então se eu for olhar aqui para esta face lateral aqui, ó, que é esse retângulo. Então, peraí, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. E se a base for um triângulo? A área de um triângulo, vamos lembrar, base vezes altura dividido por 2. Se o triângulo for equilátero significa um triângulo com 3 lados de mesma medida. Tem uma formulazinha especial para o triângulo equilátero, que é o que nós vamos usar nos prismas de base triangular, que geralmente são regulares, tá? Nós vamos usar essa formulazinha aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então tem esse raiz de 3 aí, tá? A L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? A área de trapézio, nós vamos precisar, olha, talvez, se o prisma, a base for um trapézio, por que não? Pode acontecer. Então, lembra da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, e várias outras formulazinhas que precisar aí, tá? Então, essas formulazinhas de área de polígonos, tá? Polígonos é extremamente importante para a gente calcular a área total da superfície de um prisma, tá? Bom, e outra coisa que nós vamos precisar muito em alguns casos, exemplo, quando for um hexágono regular aqui, ó, nós vamos precisar do teorema de Pitágoras. Nós vamos precisar do teorema de Pitágoras aqui.
E aqui eu já vou colocar um pouquinho para vocês, tá? Na verdade, eu vou precisar do Teorema de Pitágoras só se eu esquecer da formulazinha da área do triângulo equilátero. Então, necessariamente você não precisa aqui do Teorema de Pitágoras para esses exercícios que eu separei aqui para vocês não, tá? Então, separei aqui alguns exercícios. Vamos fazer aqui e ver como é que funciona a área total dessas figuras aqui, ó. Vamos lá. Então, é assim, ó. Aqui, vamos pegar esse primeiro exercício. Cada uma das bases de um prisma reto com 10 centímetros de altura é um trapézio isósceles com lados medindo 5 centímetros, 6 centímetros e 12 centímetros. Então, aqui está desenhado para você, ele te trouxe, ele falou que o trapézio é isósceles. O que é um trapézio? É esta figura aqui, ó. Esta figura aqui é um trapézio. E isso aqui é um prisma. É um prisma porque eu tenho em cima e embaixo eu tenho bases. Eu tenho duas bases, uma base e uma tampa, tá? Então, eu vou calcular aqui a área da base. E a área da base é um trapézio. Então, nós vamos calcular a área desse trapézio. Como é que a gente calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, como é que vai ser a área da base desse trapézio? Vamos lá? Vamos fazer aqui, ó. Base maior, ó, é isso daqui, ó. Base maior é isso aqui, ó. 12. Pronto. Joga lá, ó. Área da base. Área da base. Base maior é o Bzão aqui, ó, 12. Mais base menor. O que é a base menor? Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. 5. Vezes a altura. Não é, cuidado. Não é a altura do trapézio, do prisma. Essa altura aqui, ó, é a altura do prisma. Essa altura aqui, vou fazer de vermelho para vocês não confundir, é a altura do prisma. A altura do prisma é 10. Não é essa altura que ele está referindo. Eu vou planificar, vamos planificar esse trapézio aqui, ó. Vamos planificar esse trapézio. Então, muitas vezes é interessante a gente planificar o trapézio para tentar enxergá-lo. Olha aqui, ó. Mais ou menos esse trapézio aqui, ó. Vou mexer aqui um pouquinho só para ficar bonitinho, ó. Pronto. É mais ou menos esse trapézio aqui, ó. Deixa eu apagar aqui as pontinhas. Pronto. Mais ou menos esse trapézio aí, ó. Tá aí. Onde aqui é 12, aqui é 6. E o que é a altura do trapézio, tá? Eu vou colocar aqui, ó. A altura do trapézio. O que é a altura do trapézio? É esse segmento aqui, ó. A, que eu vou chamar de H mesmo. Pronto, aqui. Vou chamar de X. Pronto. É de X. Esse aqui mede X. Como é que eu vou descobrir a altura desse trapézio? Precisamos do Teorema de Pitágoras. Porque aqui nós temos um triângulo retângulo. Aqui nós temos um triângulo retângulo. E o Teorema de Pitágoras me diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui é importante a gente enxergar algumas coisinhas. Isso daqui é um trapézio isósceles. O que significa trapézio isósceles? Significa que as laterais dele têm a mesma medida. Essa medidinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Mede 5 centímetros. Então, aqui mede 5 centímetros e aqui mede 5 centímetros. Beleza. Então, como ele é um trapézio isósceles, presta atenção. Aqui mede 5 centímetros, aqui mede 5 centímetros. A base aqui, ó, a base menor, ela está centralizada em relação
a base maior. Então, se aqui é 12, esse segmento de reta aqui até aqui, esse pedacinho aqui, mede 6. Então, ó, acompanha o que eu estou querendo fazer, ó. Esse pedacinho aqui mede 6. Se aqui mede 6, esse pedacinho aqui mede 3. Esse pedacinho aqui mede 3, porque 3 mais 3 mais 6 tem que dar 12, que é a base maior do nosso trapézio. Pois bem, aqui eu tenho um triângulo equilátero, ou triângulo retângulo, perdão. Aqui eu tenho um triângulo retângulo de lados medindo 3x, que é a altura do meu trapézio, e 5. Como é que a gente aplica o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá, você lembra o que é isso? O que é hipotenusa? O que é hipotenusa? É o lado maior do triângulo retângulo. Então lembra aí, triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto, é um ângulo que tem 90 graus, é um ângulo que tem uma quina perfeita, tá? É o que tem uma quina perfeita, é esse ângulo aqui. Como o ângulo tá aqui, a quina perfeita tá aqui, esse é o lado maior do meu triângulo retângulo. Então, o lado maior do meu triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. O quadrado da hipotenusa, ou seja, 5 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que são os catetos? É esse lado e esse lado. Esse lado aqui mede 3, é o quadrado de 3. Esse lado aqui mede x, então vai ser x ao quadrado. Tá? Então aqui vamos fazer essa conta, ó. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Mais x ao quadrado. O 9 está somando. Passa para lá subtraindo. 25 menos 9, que é igual a x ao quadrado. 25 menos 9 é 16, tá? 16 mais 9, 25. Então, 16 é igual a x ao quadrado. Qual que é o quadrado de x que dá 16? Que número? Elevado ao quadrado que dá 16. Ou, simplesmente, qual que é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4, como estamos falando de medida, 4. Então, o x aqui mede 4. Então, a altura do meu trapézio mede 4. Eu vou pegar isso, vou dividir por 12. Então, vamos lá. 12 mais 5, a área da base, é igual a 17 vezes 4, dividido por 2. Divido 4 por 2, 4 dividido por 2 dá 2. 17 vezes 2, eu tenho aí 34 unidades de área, tá? Centímetros quadrados. Centímetros quadrados é a área de uma base, porque eu calculei a área de um trapézio. Como eu tenho duas bases, eu tenho base e tampa, eu vou dobrar isso daqui. Então, eu tenho 68 centímetros quadrados referentes, tá? Referente às bases. Pois bem, tá vendo? Calcular a área total de um prisma ou de um poliedro é olhar face por face e calcular para cada tipo de face como é que se calcula a área. Vamos aqui, ó. Olha para a área lateral aqui, ó. Você tem essa face lateral. Você tem essa face lateral aqui, ó. E você tem essa face lateral do outro lado. As duas faces laterais são idênticas. Você vai olhar para as dimensões dela. Ela é um retângulo de dimensão 10 por 5. E são 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, a área lateral 1. Vou fazer de vermelho, ó, para vocês acompanharem aí, ó. Área lateral
É esse retângulozinho aqui, ó. Planifica ele aí. Planifica. É um retângulo de 5 por 10. Então, vai ser 10 vezes 5. Base vezes altura. Comprimento vezes largura. 50. 10 vezes 5, 50. Como eu tenho dois, eu tenho um aqui e um aqui, eu vou dobrar isso daqui. Então, eu tenho 100 centímetros quadrados. Tá? Pois bem, agora, para finalizar, né, eu tenho mais dois retângulos aí. Então, você tem que enxergar isso aí, ó. Eu tenho mais dois retângulos. Quais são? Eu tenho lá do fundo. Vou fazer de verde, ó. Ó o fundão lá, ó. Ó. É esse fundão lá, ó. Tá lá. O fundão. Pronto. Tá aí. O fundo dele. Vou fazer de verde aqui para calcular, ó. Eu só tenho um desse tipo, porque a figura é um trapézio, então o fundo ficou assim. Então, a área lateral 2, que é o fundo lá. Se você for planificar isso daqui, eu tenho um retângulo de 12, né? Pela altura 10. Então, vai ser 12 vezes 10, ou seja, 120 centímetros quadrados. Pronto, acabou? Não, ainda não. Eu ainda tenho a face da frente ali ainda, ó. Vou fazer aqui, vou pintar de azul, ó. Aqui, ó, essa frentinha. Olha lá, ó. Você vai ter que olhar para essa frentinha e olhar as dimensões. Você tem aqui, ó, um quadrado de 6 por 10. Planifica aí, ó. Planifica. Você tem um quadrado de 6 centímetros por 10 de altura. Então, a área lateral 3 vai ser a área de um retângulo. 6 vezes 10, 60. Somando a área da base, mais essa área lateral, mais essa área lateral, mais essa área lateral, eu tenho a área total desse prisma. Tá bom? Dá trabalho, mas é assim que se faz para a gente calcular aí a área total desse poliedro. A gente olha face por face, tá? Alguns poliedros são mais simples de se fazer pelo formato que ele tem. Então, vamos lá. Olha essa daqui também, essa daqui é bem diferente. Isso aqui é bem diferente. Como é que nós vamos fazer para calcular a área total disso daqui? Olhando face por face. Eu vou começar pelas faces laterais, tá? Então, eu quero que você enxergue a base. Isso aqui é um prisma? É um prisma. É um prisma pentagonal. Não é regular, mas é um prisma pentagonal. Parece uma casinha, né? Mas o pentágono tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho aqui na frente e tem lá no fundo, ó. Eu tenho aqui na frente e tenho lá no fundo. Pronto. Olha lá para vocês verem, ó. Tá vendo? Então, ele é um prisma porque tem essa base aí, tá? Então, presta atenção. Como é que eu vou fazer? Vou começar pelas áreas laterais. Ó, vou começar da amarelinha aqui, ó. Eu tenho essa face lateral. Essa face lateral é um retângulo, certo? Se é um retângulo, eu vou calcular as dimensões dela. Ela tem dimensão 20 por 12. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo, vou chamar aqui área lateral 1, base vezes altura, 20 vezes 12. Então, 20 vezes 12 vai ser 24, 12 vezes 2, 24, com 0, 240 metros quadrados. Lembra, eu tenho dois, não pode esquecer, porque eu tenho do outro lado também. Eu tenho esse mesmo retângulo, que é o outro lado da casa, tá? Então, eu vou pegar isso daqui e vou dobrar a medida da área, tá? Então, 480 metros quadrados. Acabou? Não, calma, 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 calma. Olha, aqui nós temos um retângulo também. Olha esse retângulo aqui, também é uma área lateral, tá?
Isso aqui é um prisma. Ó, vou escrever aqui de novo. Eu falei, mas eu vou escrever. É um prisma? É, porque tem base e tampa. A base é o polígono que está igual do outro lado, lá no fundo. Ele não está parecendo uma caixa de leite, tá? Mas ele é um prisma porque ele tem duas bases, tá? Prisma pentagonal. Com esse prisma pentagonal, ele não é regular. Essa parte de cima aqui vai me formar um outro retângulo de dimensões. Aqui mede quanto? Os mesmos 20 do comprimento da paredinha do lado aqui, ó. Aqui mede 20 e aqui mede 10. Então você planifica isso. Então a área lateral 2 vai ser o quê? 20 vezes 10, ou seja, 200 metros quadrados. Como eu tenho ali do outro lado também, ó, pode enxergar que ali do outro lado eu também tenho, ó, o mesmo casinho ali, ó, lá do outro lado, tá? Então do outro lado ali eu também tenho a casinha, então eu vou dobrar, não pode esquecer, porque eu tenho do outro lado aqui. Acabou? Não, ainda tem face lateral, que é o de baixo aqui, ó. Agora é o chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Ó, tá aqui, que é um retângulo. Agora nós vamos calcular. Vou chamar aqui de área lateral 3. Pronto. É um retângulo de 15 por 20. Então, vou fazer 15. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Pronto, 15 vezes 20. 15 vezes 2 dá 30. 15 vezes 20 dá 300 metros quadrados. E eu só tenho um. Não preciso dobrar como os outros. Eu só tenho um, que é o chão. Então, não preciso dobrar. Tá? Agora, eu vou para a área das bases, que é um pentágono. E aqui é importante, não tem uma fórmula para o cálculo da área de um pentágono, não. Não tem uma fórmula para a área de um pentágono, não. Ah, professor, como é que eu vou fazer então? Você vai desenhar o pentágono aqui, ó. Desenha o pentágono aqui para mim, ó. Ó. Vou desenhar a frente dessa casa. Aqui está a frentinha da nossa casa. Pronto. Tá aqui a nossa casinha. Não tá tão bonita, não tá tão perfeita, mas é a frente da nossa casinha lá, ó, tá? Então, você vai pegar isso aqui, vai colocar as medidas, 15, a altura da casa até o pé direito, 12, e aqui ele coloca que aqui mede 10, tá? Aqui 12, aqui também vai medir 10, que é o telhadinho, o comprimento do telhadinho que está inclinado aí. Bom, como é que vai ser a área disso? Vai ser a área de um retângulo mais a área de um triângulo. A área do retângulo já está fácil. Então, essa parte aqui, nós vamos calcular como? A área do retângulo. Base vezes altura, 15 vezes 12, tá? Então, aqui, ó, 15 vezes 12, 10 vai 1, 2 com 3, 5, 1. Então, soma 0, 8, 100. Então, 180. Pronto. Então, 180 metros quadrados é esse retângulo aqui. Agora, precisamos calcular a área desse triângulo aqui. Vamos lá. Para calcularmos a área de um triângulo, como é que a gente calcula? Base vezes altura dividido por 2. O problema é que eu tenho a base. A base aqui mede 15. O problema é que eu não tenho essa altura aqui, ó. A altura do telhadinho para o pé direito da casa eu não tenho. A base eu tenho, mas eu não tenho a altura. O que nós vamos aplicar? Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras
para o telhadinho da casa. Professor, como é que nós vamos fazer? Vamos desenhar de novo, ó. Agora nós vamos desenhar aqui só o telhadinho da casa, ó. Só o telhadinho da casa. Precisa ser perfeito não. Precisa ser perfeito não, tá? Aqui você tem 15, aqui você tem 10, aqui você tem 10. Finge que isso aqui é um triângulo isósceles, tá? Um triângulo com dois lados iguais. Aqui você vai traçar, pode chamar de H ou de X, ó. Pronto. Aqui você tem o seu triângulo retângulo, onde esse lado mede 10, esse lado mede X e esse lado aqui mede a metade de 15. Metade de 15 é 7,5 ou 15 sobre 2. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o lado maior, é o lado oposto ao ângulo reto e nesse caso aqui mede 10, é o que está na frente do ângulo da quina perfeita. Então vai lá, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pronto. Cateto de baixo aqui mede metade de 15, porque isso aqui, ó, é 15 dividido por 2, tá? Então, 10 ao quadrado, 100 é igual a x ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Vamos fazer aqui rapidinho. 15 ao quadrado, se eu não me engano, é 225. 5 vezes 5, 25. 7, 5, 1. Soma 5, 12, vai 1. 225 sobre 4. Então, vamos lá. 225 sobre 4. Isso aqui está somando. Passa para o outro lado. Subtraindo. Então, vai ficar 100 menos 225 sobre 4 é igual a x ao quadrado. Não posso subtrair fração com denominadores diferentes. Aqui é 100 dividido por 1. 100 dividido por 1 é 100. O denominador é 1, aqui o denominador é 4. Esse número aqui é 225 dividido por 4. 15 ao quadrado, 225. 2 ao quadrado, 4. Então, o denominador é 4. Não posso subtrair isso daqui, a não ser que eu faça o MMC, tá? Para esse 1 ter um denominador 4, eu vou multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. Mas quando eu fizer isso, eu tenho que multiplicar o 100 também por 4. 100 vezes 4, 400. 400 dividido por 4 dá 100. Eu fiz isso tudo só para poder subtrair com 225 quartos. Então, x ao quadrado é igual a 400 quartos menos 225 quartos. Então, x ao quadrado é igual a 400 menos 225. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Pega emprestado 9, 10, 5, 7, 8, 9, 1, 175. Então, x é igual a raiz quadrada de 175. Aqui, 175 não é um número quadrado. Não existe raiz quadrada exata de x, tá? Mas deixa esse trenzinho quietinho aí, 175. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ali, ó. Vou jogar de novo, guarda aí, o x é raiz quadrada de 175. Vamos para a fórmula aqui, ó. A área daquele triângulozinho é base, que é 15, vezes altura, que é raiz quadrada de 175, dividido por 2. Que eu fiz tudo isso aqui aplicando o teorema de Pitágoras para descobrir a altura do telhadinho, para calcular a área do triângulozinho. Base vezes altura dividido por 2, tá? Bom, aqui vamos fazer aqui, ó. Como é que nós vamos fazer aqui? Podemos, não vai ser muito viável aqui, deixa eu ver aqui quanto que dá.
vai dar um número irracional aqui, tá? Mas não vou muito me ater aqui à questão do número irracional não, tá? Vou deixar aqui assim, ó, tá? Então a área do da minha base é isso daqui. Só que é de uma base só. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2, porque eu tenho na frente e lá atrás também. Então eu vou pegar isso e vou multiplicar por 2 para dobrar o seu valor. Então 15 raiz quadrada de 175 dividido por 2 vezes 2. 2 dividido por 2, a área da base é 15 raiz quadrada de 175. O ideal aqui, tá, seria simplificar o radical, tá? Mas aqui só eu estou me focando como calcular a área dessas figuras aqui, tá bom? Então eu tenho aqui a área de todas as faces. Fui fazendo uma a uma, tá? Para finalizar, aqui vou fazer desse aqui, que é bem simplesinho, é bem tranquilo, em um prisma triangular regular. Isso significa que é um triângulo regular. O triângulo regular significa que eu tenho um triângulo equilátero. Isso aqui é muito importante, porque ó, ele fala que cada aresta da base mede 6. Então aqui mede 6, 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 aqui mede 6. E cada aresta lateral mede 7. Aqui mede 7, aqui mede 7, aqui mede 7. E aí eu tenho um prisma triangular regular. É chamado de prisma triangular porque a base é um triângulo e ele é um prisma triangular regular porque a base é um triângulo equilátero. Então, ele pede a área de uma face lateral. O que você vai fazer? Olha para a face lateral. A face lateral é esse retângulo aqui. Como isso aqui é um prisma triangular regular, eu vou ter esse retângulo, eu vou ter esse retângulo, e eu vou ter o retângulo da frente, vou ter esse retângulo, vou ter esse retângulo, e o retângulo da frente, todos iguais, todos com mesma medida de 6 por 7. Então aqui mede 6 por 7 de altura, aqui mede 6 por 7 de altura, aqui mede 6 por 7 de altura. Então planifica isso, você vai calcular a área de um retângulo, 6 por 7. A área de um retângulo é base vezes altura, 6 vezes 7, 42 centímetros quadrados. 6 centímetros é o comprimento, centímetros quadrados é a área desse retângulo. Como eu tenho 3 retângulos, tá? Aí você pode calcular a área lateral, tá? São a face de a área lateral de uma face lateral é 42 centímetros quadrados. Respondi a letra A. E se eu multiplico por 3, 6, 12, 126 centímetros quadrados, eu vou estar respondendo a letra C. A área lateral tem 126 centímetros quadrados. Agora vamos para a área da base. A área da base, repare bem, é um triângulo. E é um triângulo equilátero. Vamos planificar isso daqui, ó. Não precisa ser perfeito, não. Não precisa ser perfeito, não. Olha lá, ó. Precisa ser perfeitinho não, pronto, assim tá bom, só para dar uma ideia. Você vai fingir aqui que os 3 lados têm a mesma medida. Como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Tem uma formulazinha especial para isso, que é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Como que chegou nessa, como se chega nessa fórmula, professor? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui. Você vai achar a altura x aqui desse triângulo equilátero. Aqui mede x, aqui mede x sobre 2. Aplicando o teorema de Pitágoras. Aqui, x não, perdão.
aqui vamos chamar de y. Aqui mede y sobre 2. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, nós vamos chegar nessa área aqui, tá? Então, o A aqui representa a aresta da base. Pronto. A área do triângulo é a aresta da base mede 6. 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, raiz de 3 sobre 4. 36 dividido por 4, 9, que multiplica raiz de 3. E aqui eu tenho a aresta da base. A área total é você somar tudo. A área total é as 3 áreas laterais, os 3 retângulos, 126, mais as áreas da base, que são 2. Eu calculei a área de um triângulo equilátero. Eu vou dobrar isso aqui. 9 vezes 2, 18, raiz de 3. E vou somar aqui 18, raiz de 3. E aqui eu tenho o cálculo da área total para vocês aí, tá bom? Então, fica aí. Vamos fazer mais essa última aqui para você. Vamos ver aqui como é que nós vamos fazer, como é que vai ficar essa daqui. Aqui eu tenho um prisma hexagonal regular. O que significa? Que a base é um hexágono e é um hexágono regular. O que significa? Que as medidas dos lados desse hexágono têm a mesma medida, mesmos ângulos, mesmo tudo, tá? Então, beleza. Aí ele pede a área de uma face lateral. Uma face lateral. Você vai olhar para a face lateral desse polígono, que é esse carinha aqui, ó. Olha ele aí. É um retângulo. É um retângulo de 8 decímetros por 12 decímetros. Então, você calcula aqui a área de um retângulo. É 12 vezes 8. 12 vezes 8, 8 vezes 2, 16, aí 1, 96 centímetros, decímetros quadrados, porque aqui está decímetro comprimento, tá? Então são 96. Como eu tenho, agora vamos lá, ó, a área lateral. Eu tenho uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui na frente. Eu tenho 6 retângulos. Por que eu tenho 6 retângulos? Porque o prisma é hexagonal. Porque a base é um hexágono. Tá aqui o meu hexágono, ó. A base é um hexágono, tem 6 hexágono, tem 6 arestas da base. Consequentemente, vai ter 6 retângulos. Consequentemente, eu multiplico isso aqui por 6. 6 é 6, 36 é 3, 6 vezes 9, 54, 55, 56, 57 decímetros quadrados, tá? Bom, essa é a área lateral. Agora vamos para a área da base. Quanto que mede a área da base? Então precisamos desenhar esse hexágono aqui, ó. Vou desenhar um hexágono regular, ó. Perfeito aqui, ó. Pronto, tá aqui. Aqui é a base do meu, olhando ele de frente. O que eu quero que você repare aqui? Que esse hexágono é um hexágono regular. Ou seja, a aresta e todas as arestas têm a mesma medida. Então aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8. É tudo 8, tá? Eu quero que você observe o seguinte. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Observa. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Pronto. O que você observa ali? Você observa ali que no hexágono regular, tá? Regular, eu formei 6 triângulos. Se eu formei 6 triângulos, opa, eu sei calcular a área de um triângulo. Eu formei 6 triângulos equiláteros. Como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? A aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Eu vou multiplicar isso por 6, tá? É proporcional ao número de triângulos que eu tenho ali, tá? Então, a aresta mede 8. Então, 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, raiz de 3 sobre 4 vezes 6. 64 dividido por 4 dá 16. 16 vezes 6. O radical, eu quero que você observe o seguinte. O radical, ele vai junto. Você não precisa multiplicar com ele não, deixa ele quieto aí. Você multiplica os seus coeficientes, os coeficientes dos radicais. Os números, os fatores que estão multiplicando o radical. O radical deixa quieto. 16 vezes 6. Vou multiplicar aqui 6 vezes 6, 36, aí 3. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. Então, a área da base é 96 decímetros quadrados. Como eu tenho duas bases, eu vou pegar o 96 e vou multiplicar por 2. 6 vezes 2, 12, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, 192 decímetros quadrados. É a área da base raiz, perdão, 192 raiz quadrada de 3 decímetros quadrados. Não pode esquecer do raiz quadrada de 3, tá? E aqui nós temos as duas bases calculadas, tá? Por isso que eu multipliquei por 2. E depois, no final, você soma pela área lateral. Tá bom? Então, fica aí essas questõezinhas para você. Tá bom? Valeu. Fica com Deus.